Olá, vamos ver uma das funcionalidades do Illustrator CS6 que tem a ver com padrões. Tem a ver com um painel dedicado só a subpadrões. Nas versões anteriores teríamos um desenho feito e teríamos que desenhar uma área a limitar o molde que queríamos fazer. Neste momento criei aqui uma área que foi feita através de um dos símbolos que existentes no Illustrator e basta agora selecionar, vir ao painel Object, Pattern, Make e aqui primeiro aparece uma janela de diálogo a dizer que um novo padrão foi adicionado ao painel swatches, ao painel amostras, e qualquer alteração enquanto estamos a editar será aplicado a esse padrão. Vou fazer OK, posso ativar a opção Don't Show Again para não ficar, não voltar a aparecer. Neste caso, então, apareceu o painel Pattern Options, que a mim pode aparecer de várias formas. Ao criar um novo, ou então no menu Window, também tem a hipótese de o chamar, ou então editando o padrão que já iremos verificar. Então, com este novo painel, o que é que poderemos fazer? Eu estou a reduzir aqui a visualização para vermos. Conseguimos automaticamente ver que temos aqui uma grelha. Porquê? Porque o estilo de padrão que neste momento tem uma grelha alinhada. Tenho vários tipos de grelha. Esta grelha pode ser a grelha quadrada, todos com a mesma orientação. Posso dizer que quero colocar tipo tijolo por linha. O que ele faz é desvia na horizontal, fazendo uma linha, ou então fazendo na vertical. Tenho a hipótese também de criar hexágonos por coluna ou por linha. Quando tenho uma destas opções ativas, excepto a grelha, eu tenho a opção de dizer qual é o desvio que eu pretendo. Por exemplo, se selecionar o tijolo por linha, posso dizer que quero 1 por 2, ou 1 por 3, ou 1 por 4. O que ele vai fazer vai ser dividir o trabalho, neste caso o desenho, em 2, em 3, em 4 e fazer esse desvio para criar um padrão com uma forma diferente de uma grelha normal. Sempre que eu também seleciono um destes, tenho várias opções. Além destas opções, tenho aqui a possibilidade de ver aqui este limite. Este limite no início aparece com uma cor, normalmente é o vermelho, mas eu posso, através do menu do painel Pattern Options ou através do Object, Pattern e Tile Edge Color, alterar aqui a cor de visualização do meu molde, que é para ser mais fácil eu identificar o molde em si, qual é a área que eu estou a replicar. Então, continuando aqui no padrão, tenho aqui, pode-se dar um nome, de escolher o estilo de grelha que pretendo e, neste caso, o desvio conforme tiver. Aqui tenho uma miniatura rápida de como é que fica o meu padrão. E se eu quiser alterar aqui algumas opções, vou só ampliar para ser mais fácil visualizar aqui algumas características. Se eu quiser selecionar todo o meu objeto e redimensioná-lo, sempre que eu fizer aqui dentro algo dentro do meu objeto, como eu tenho a minha área fixa, ele vai criar aqui um espaço à volta. Se eu quiser fazer o contrário, vou voltar para trás. Se quiser mexer a área, o molde e não o objeto, se eu clicar neste iconezinho, o que eu vou fazer vai ser alterar aqui o molde em si. Ou faço uma coisa ou faço outra, mas é a hipótese que eu tenho de alterar o desenho do molde. Quando eu tenho esta opção aqui ativa, tenho as opções aqui das medidas. Por exemplo, se eu quiser um molde com uma medida correta, se eu fizer 30-30, eu sei que esta caixinha tem um molde correto e poderia trabalhar a partir daqui. Outra característica que eu tenho, se selecionar todo o meu objeto, posso, com estas opções que aqui estão, é dizer que o meu molde será exatamente o tamanho de todo o meu objeto. É uma nova forma que eu tenho de automaticamente colar todos os lados. Uma das coisas que também é possível fazer, conforme eu desvio o meu padrão, se repararem, o meu molde fica no mesmo sítio, mas continua toda a forma, tudo o que sai para aqui, mantém aqui e por aí fora. Posso ativar a opção de movimentar a amostra com o molde com o desenho. Se eu ativar esta opção e se eu puxar para aqui, automaticamente move-se tudo da mesma forma, com esta opção.
Quando eu tenho aqui isto selecionado com a minha marca, eu também posso dizer que eu quero um espaço entre os objetos. Se eu criar aqui, por exemplo, 2 milímetros e 2 milímetros, eu vou ter aqui um desvio para criar uma área de defesa para que fique, por exemplo, mais visível. Tenho aqui as opções no caso de ter objetos sobrepostos, se eles sobrepõem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Neste caso, que fica em frente é o objeto da esquerda, fica em frente é o objeto da direita, fica em frente o objeto de cima, fica em frente o objeto de baixo, ou vice-versa, ao contrário, o de cima e neste caso o de baixo. O número de cópias que eu pretendo fazer à minha amostragem. Posso dizer que quero 1 por 1, fica só aquele. 3x3, é conforme aquilo que eu conseguir ter necessidade de ver qual é a minha melhor opção. Posso também dizer que todas as minhas áreas, neste caso todas as minhas repetições, podem ficar mais batidas ou sem esbatimento, ou com o esbatimento que eu entender, para mostrar aqui o limite, que prefiro sempre trabalhar com o meu molde ativo, e mostrar o limite de todo o corte que eu pretendo. Sempre que eu faço estas alterações, alguma coisa que eu crio aqui, tenho sempre depois cá em cima a opção de primeiro dar o nome. Posso escolher floreado, por exemplo, o nome do meu padrão. Posso gravar uma cópia, posso dizer ok, guarda esta opção na mesma que tinha, ou então posso cancelar. Neste caso eu vou fazer ok. E quando eu faço isto, eu já não necessito desta parte, porque o que ele fez foi gravar o padrão ali. Se eu selecionar um objeto qualquer e aplicar o padrão, automaticamente ele aplica com aquele que foi selecionado. Se eu quiser alterar alguma das características do padrão, por exemplo, basta-me então agora dar 2 cliques em cima do padrão que existe no painel SWOT, nas minhas amostras, volto novamente, é como se fosse editar, como se fosse não, é mesmo, edita o padrão da mesma forma como faz para os grupos. E eu agora aqui trabalharia mais algumas características, por exemplo, vamos fazer só uma pequena brincadeira, se eu quisesse aqui tipo uma estrelinha, ele automaticamente, a estrela que ficaria ali, vai ficar em todo o padrão em si, da mesma forma, com os mesmos espaços, com a mesma divisão que pretende. Posso fazer o done, ele automaticamente diz-me ok, que existe, eu quero que sim, que ele mantenha, que ele atualize, e depois posso utilizar as opções normais de trabalhar com os padrões. Se quiser trabalhar para ajustar o padrão que existente dentro de uma área, posso depois utilizar todas as opções que sempre existiram, com as ferramentas de transformação, com os atalhos para movimentar dentro da área e com o painel Transform, se também pretender transformar o objeto e o padrão, por exemplo, ao mesmo tempo. Poderei também dizer que aplico um envelope distort, desde que, se quiser transformar os padrões, ative a opção de distorcer os padrões também. Enfim, depois disto poderei utilizar todas as opções existentes das outras versões do Illustrator. Sobre esta nova funcionalidade do Illustrator C6 padrões, ficamos por aqui. Muito obrigada.